Boa noite a todos, shalom. Então, eu quero compartilhar com você a palavra do nosso Deus. E eu gostaria de convidar você para ler junto comigo. Nós vamos ler um pouco, falar um pouco da palavra, no segundo livro dos Reis, capítulo 6. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. E nós vamos ver um pouco aí. Os capítulos anteriores são muito interessantes, histórias conhecidas por todos nós, né? Eliseu, conta a história de Eliseu, do profeta Eliseu. Eliseu foi discípulo do profeta Elias, talvez o maior profeta do Antigo Testamento, reconhecido pelos judeus. O profeta Elias discipulou o profeta Eliseu, e vocês sabem que quando Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo, antes Eliseu faz um pedido para ele, e diz para ele assim: eu quero te fazer Elias pergunta: você tem alguma coisa que você queira? E ele diz: tenho. Eu quero porção dobrada do teu espírito. E ele ousa pedir isso. E eu fiquei pensando, como é que alguém dá o que não tem? Porque Elias tinha que dar porção dobrada daquilo que ele tinha. Ou seja, eu só tenho a metade, então eu tenho que dar o dobro. E Elias falou para ele: olha, Eliseu, se você me vir sendo arrebatado, não pode tirar. Se você me vir sendo arrebatado, sendo levado, você vai receber. E vem uma carruagem de fogo. Engraçado que a Bíblia não fala não é específico que Elias foi levado na carruagem de fogo. Fala que apareceu uma carruagem de fogo. E depois veio um rodamoinho, um redemoinho, e arrebatou Elias. E Eliseu conseguiu ver, Eliseu conseguiu enxergar. E Eliseu ficou tão chocado com aquilo, ele rasga a roupa. Ele começa a gritar: meu pai, chamando Elias. Meu pai desapareceu. E ele achou que Elias só tinha sido, de repente, levado para um outro lugar, que devia estar andando lá por Samaria. Os discípulos ainda foram procurar Elias por 3 dias. Saíram procurando. Vai que a gente acha ele em algum canto por aí. Mas nunca mais Elias foi visto. E esse é o profeta, discípulo de Elias, o profeta Eliseu. O profeta que viu Elias sendo levado. O profeta que teve os seus olhos abertos. E logo os capítulos seguintes falam dele, do leproso, fala dele multiplicando o azeite da viúva. E vem histórias fantásticas e maravilhosas sobre um grande profeta. Mas o capítulo que eu quero falar com você é o capítulo 6. Eliseu estava cuidando dos seus discípulos, e aí os discípulos viraram para ele e disseram: mestre, esse lugar aqui está muito pequeno, a gente precisa fazer um lugar maior. O discipulado está crescendo, a gente está precisando de um espaço maior. Vamos lá para a beira do Rio Jordão, que é cheio de árvore. E aí a gente corta uns troncos de árvore para a gente construir uma acomodação maior, para a gente se reunir. E aí Eliseu fala para eles: olha, tudo bem, vamos lá, bora lá, vou com vocês. E ele foi junto com os discípulos cortar árvores, pegar tronco para construir um local para eles se reunirem. E aí eles começaram a derrubar as árvores, e em determinado momento tinha um rapaz
jovem, bem jovem ainda, cortando lá, o machado, a parte de ferro, soltou da madeira, como chama? Do cabo, soltou do cabo e caiu dentro do rio e afundou. Ferro. Fez o quê? Desceu com tudo. Afundou. Não sei como devia ser na época, porque a Bíblia não explica, mas o Rio Jordão era água escura e devia ser uma parte bem funda. Por quê? Porque o jovem ficou muito preocupado. O rapaz falou, meu senhor, Eliseu, o que eu vou fazer agora? O machado soltou, caiu lá embaixo, caiu dentro do rio, e era emprestado ainda por cima. Não era meu, eu tenho que devolver para o dono. E caiu. E aí o profeta, cheio de audácia como ele era, fala assim, foi aonde que caiu? Ah, foi aqui, ó, caiu aqui. Aí a Bíblia diz que ele vai lá, corta um galho de árvore, um pedaço de galho, e joga aonde o machado caiu. Eu ia ficar pensando assim, ele vai tentar pescar o machado, né? Pegou um pedaço de galho, ele simplesmente joga. E diz a Bíblia que quando ele joga aquele quando joga aquela vara, o que acontece com o machado que estava lá no fundo de ferro? Ninguém nunca viu isso, isso é contra a natureza, né? O machado, a parte de ferro, o ferro começa a flutuar. O ferro levanta, flutua. E aí ele vira para o discípulo dele, agora pega o machado. E o discípulo dele pegou o machado de ferro que estava flutuando, como se fosse uma madeira, algo leve. E ele falou, agora pegue e vai lá. E diante desse profeta, que havia dito para um leproso dar 7 mergulhos que ele ficaria curado, que havia dito para uma viúva que o azeite ia se multiplicar, diante desse profeta, algo começa a acontecer. A Síria é o país vizinho de Israel, e a Síria começou a atacar Israel e fazer guerra com Israel. Eliseu, o profeta de Deus em Israel, estava lá e diz a Escritura no verso 8, pode botar os textos bíblicos, tá? Essa imagem não vai dar para ficar, está muito borrada. No verso 8, e fala que Israel estava sendo atacado pela Síria, e aí um dos comandantes fala com o rei, e o rei diz assim, olha, o rei vira, reúne todo mundo e fala assim, olha, o rei da Síria, nós vamos levar o nosso exército para um acampamento, nós vamos acampar aqui nesse lugar aqui, estratégia de guerra, só os comandantes sabiam. Ele reúne os comandantes, começa a traçar, vamos acampar aqui nesse lugar aqui para atacar Israel. Mal o rei da Síria, o rei de outro país, traça uma estratégia contra Israel. Diz a Bíblia, no verso 9, que imediatamente o profeta lá em Israel, chama um discípulo dele e fala assim, vai para o rei de Israel, e diz que ele vai ser atacado, que o rei da Síria está armando uma estratégia, está acampando nesse lugar, e que está preparando para fazer uma emboscada. Mas foi imediatamente. O rei estava ali traçando estratégias. Mal ele termina, combinado, lá no outro país, Eliseu, fulano, corre no nosso rei e avisa que no lugar assim, 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 o rei da Síria vai acampar para atacar Israel. Quem contou para Eliseu? Ninguém. Eliseu simplesmente, por ter contato com Deus, teve a revelação da palavra. Deus avisou ao profeta. O profeta não foi
foi fazer média com o rei de Israel. O profeta não estava nem aí preocupado para fazer média com o rei. O profeta mandou alguém e disse, vai lá e avisa o rei. Se era outro, né? Já viu aquele funcionário que quando faz um trabalhinho extra quer mostrar para o patrão, deixa eu ir lá fazer uma média e dizer que fui eu que fiz. Olha, chefe, eu vim aqui apresentar isso. Eliseu não estava preocupado em fazer média com o rei. Eliseu não estava preocupado em mostrar, porque quando se é filho de Deus, a gente não tem crise de identidade. Eliseu sabia quem ele era. Eliseu tinha sido discipulado por um grande homem, por Elias. Eliseu sabia que ele era o profeta de Deus naquela nação. Ele não tinha preocupação em se autoafirmar e mostrar para o rei também coisíssima nenhuma. Olha, rei, está vendo como Deus fala é comigo? Você tem que se reportar a mim? Não, Eliseu não tinha isso. Chamou um discípulo e disse, vai lá e avisa o rei. Mandou uma mensagem para o rei. E disse, olha, presta atenção que o rei da Síria está preparando uma emboscada. E aí, o rei de Israel ouviu aquilo, no verso 10, e pensa, será que isso é verdade? Como é que o profeta Eliseu sabe disso? Que o rei está vindo, vai se esconder no lugar tal, toda estratégia de guerra. Como é que ele sabe disso? Aí ele vai e faz o quê? Chama os soldados e manda investigar. Vocês vão lá, eu quero saber disso, se é verdade. Vocês vão ver se as tropas do rei da Síria estão nesse lugar que o profeta Eliseu falou. Vai lá e me conta. Aí vão os espiões, os agentes secretos. Não é que eles estão aqui mesmo? Volta lá, rei, eles estão lá mesmo onde você mandou a gente ir. Está tudo acampado lá esperando. E aí o rei de Israel falou assim, não é que esse homem mesmo sabe de tudo que acontece. Não é que esse homem sabe das coisas que estão acontecendo. E aí diz a palavra no verso 10, que com isso eles se livraram de uma grande derrota, porque eles iam ser derrotados, mas feio, feio, feio. Israel ia sofrer uma derrota enorme, gigante, naquele dia. Só que a palavra diz que isso não aconteceu uma vez só. Isso foi aquela vez, mas diz assim, não foi nenhuma e nem duas. E isso foram diversas vezes. Diversas vezes o rei mudava a estratégia para atacar Israel. Imediatamente o profeta Eliseu fazia o quê? Mandava recado para o rei e diz, a estratégia mudou. Agora eles estão indo para o lugar tal, vão atacar pela direita, vão atacar no oeste, no leste, no norte, no sul. Se prepara, porque é essa a emboscada. E a guerra não acontecia. Uma coisa errada. A gente não consegue atacar Israel. O que está acontecendo? Que a gente vai para lá, eles não passam ali. A gente muda de lugar, eles passam para lá. A gente passa para lá, então eles passam para cá. Tem algum espião aqui no meio. Tem alguém aqui entre os comandantes, porque guerra só é traçada entre os generais. Tem alguém aqui no nosso meio, indo contar lá para o rei de Israel o que está acontecendo. Alguém aqui é o traidor. Não é possível, isso não é possível. E o rei de Israel ia lá e via, era aquilo mesmo. Tudinho igual Eliseu contou. O rei da Síria preparava um esquema, Eliseu ia lá e desfazia, ia lá, contava e dizia, vai ser assim, assim, vigia. E isso não foi uma vez só, isso diversas vezes. E daí o rei da Síria fica muito enfurecido. Obviamente, ele ficou achando que tinha algum traidor ali no meio.
Como é que alguém vai saber de maneira tão correta? É porque o rei da Síria não conhecia o Deus do profeta Eliseu. O rei da Síria desconhecia, não sabia que, primeiro, havia um profeta tão poderoso, mas que havia um Deus ainda muito mais poderoso, que guardava o povo dele e que impedia que o povo dele fosse derrotado. O rei da Síria não sabia disso, mas Deus estava cuidando da nação de Israel, e Deus havia levantado um homem fiel, um homem decidido a seguir ao Senhor, um homem decidido a fazer a vontade de Deus, a ouvir somente a voz de Deus, sem se preocupar com o que as pessoas iam pensar dele. Eu acho que só aqui a gente já tem uma lição muito interessante para a nossa vida, irmãos. Porque a verdade é que a gente se incomoda muito com o que as pessoas pensam. A gente se incomoda muito com o que as pessoas falam. A gente está muito preocupado com a opinião alheia. A gente está preocupado também em ser bem visto. O profeta Eliseu poderia, sim, fazer uma boa divulgação, um bom marketing. Aliás, é que os crentes mais têm aprendido a fazer. Por quê? Se tem uma prévia bem dita, quem não é visto não é lembrado. E todo mundo acaba fazendo os seus marketings agora nas redes sociais. Todo mundo se autodivulga. Nada contra. Todo mundo tem necessidade de se autoafirmar. E sabe uma coisa interessante que eu quero fazer um parênteses aqui, que não é o caso do profeta, mas eu quero dar um lembrete a você, que você deve poupar a sua família de certas exposições. Principalmente quem tem filho, quem tem criança. Evitar colocar fotos do seu filho na internet, das crianças. Internet não é nossa sala de casa. É qualquer pessoa que você põe dentro da sala da sua casa? É qualquer um que você convida para entrar dentro da sua casa e sentar na tua sala? Mas a gente acaba fazendo o equivalente quando expõe a nossa intimidade para fora. É como se trouxesse as pessoas para dentro da nossa sala. E há pessoas que ainda expõem fotos de seus bebês, de suas crianças, de biquíni de praia, de roupinha, de fraldinha, e não escuta falar que tem pedófilo. Não escuta falar que há pessoas que vendem fotos de crianças. E a Bíblia é bastante interessante, que ela diz que o filho da treva é mais prudente às vezes que o filho da luz. Tem mais expertise do que os filhos da luz. Por quê? Porque tudo bem que para aquele que é impuro, tudo é impuro. Mas a gente não pode ser ingênuo em determinadas coisas. E às vezes é que a gente quer lidar com as coisas do mundo e com as pessoas do mundo com ingenuidade. Nós estamos no mundo mau, no mundo perverso, no mundo vil. E não estamos no céu, ainda não. Então, essa lição deve ficar para a sua vida. Tudo bem que é você, que ninguém tem nada com isso, mas se ninguém tem nada com isso, mais uma razão para você não mostrar para ninguém. Não é? Se ninguém tem nada com isso, por que eu vou mostrar para alguém? Fique com as boas recordações para sua casa. Você tem um grupinho do WhatsApp, quer mostrar foto para o vovô, para a vovó, para o titio, para a titia, compartilha com o vovô, com a vovó. Agora em rede social, e fazer rede social para filho pequeno, filho menor de idade. Desde quando o filho menor de idade tem que ter na cabeça dele que ele tem que ter uma rede social? Se você ama seu filho, esconda seu filho.
Não bota seus filhos visíveis. Se você ama a sua casa, esconda a sua casa. Não exponha a sua casa. Alguém pode dizer amém? Amém. Quem não pode, não tem um problema. Eu não cheguei no nível do profeta Eliseu, mas eu também não tenho problema com isso. Não estou na mesma altura do profeta Eliseu, mas eu também não tenho problema com a minha identidade. Não nesse aspecto, pelo menos. Então, irmãos, vamos nos guardar. Quando você deve usar a rede social, mas use para falar de Jesus Cristo. Use a sua rede social para falar do amor de Jesus para as pessoas. Para dizer o quanto Jesus é bom, para contar testemunhos e engrandecer o nome do Senhor. E voltando aqui para o homem de Deus, como Deus usava o profeta Elias para desfazer várias e várias vezes as tramas do rei da Síria contra Israel. O rei fica enfurecido, diz a palavra no verso 11, que o rei da Síria fica com muita raiva, fica muito chateado, e ele pergunta: como foi que o exército de Israel descobriu o lugar do nosso acampamento? Fala para mim. Fala para mim. Eu sei que ele tem Deus, eu sei que tem um profeta. Não, mas essa história está estranha. Isso não foi uma vez só, isso não foi 2 vezes só. Como é que ele descobriu aonde o acampamento da gente está? Qual de vocês é o traidor? Qual dos meus generais, qual dos meus comandantes é um traidor? Quem foi que esteve informando o rei de Israel sobre os nossos planos? Até que alguém responde, um dos comandantes diz: meu rei, não somos nós. Não é ninguém aqui não. Nenhum de nós fez isso. É porque tem um homem lá em Israel, um profeta lá em Israel, chamado Eliseu. De início, o rei deve ter pensado: vocês estão zombando de mim? Vocês acham que algum homem tem esse poder? Algum homem tem o poder de entrar aqui e espionar o que a gente está tratando aqui em segredo? Não, mas tem lá, Senhor, o profeta de Israel, o profeta Eliseu. Ele é quem descobre os seus planos. Ele simplesmente descobre seus planos. E aí ele vai, conta tudo para o rei de Israel. Só que tem um detalhe aqui no verso 10, verso 11, verso 12. Ele diz mais: até as palavras ditas em segredo no seu quarto, o profeta Eliseu sabe. Até aquilo que o Senhor fala na câmara de dormir, lá no seu quarto, em segredo, o profeta Eliseu sabe. O homem de Deus sabe. O homem de Deus, está conectado com o céu. E tudo que você fala, ele vê, ele escuta, ele sabe de tudo. Que coisa tremenda, irmãos, quando Deus tem que livrar seu povo. Que coisa tremenda é quando Deus tem que dar salvação e escape. Ainda que Israel, nesse momento, tivesse um exército totalmente impotente em relação ao exército da Síria daquele momento, Deus de alguma forma daria escape ao povo dele. Deus de alguma forma estava providenciando a saída, ainda que fosse por meio do profeta Eliseu, para que somente o nome de Deus fosse engrandecido, não só ali em Israel, mas que na Síria se soubesse que o Deus de Israel era um Deus poderoso, era um Deus forte, era um Deus poderosíssimo. Era um Deus poderosíssimo.
Deus começou a agir e dar livramento. Mas sabe, olha que louco que Deus faz. Olha que coisa louca que Deus faz. Quando o rei da Síria descobre que tudo que ele falava, Eliseu descobria. Tudo que ele falava, o tal do profeta Eliseu sabia. Ele fala assim, bom, então eu não tenho que atacar Israel. Eu não tenho que destruir Israel agora. Por quê? Porque então eu não vou conseguir destruir Israel nunca. Eu tenho que ir lá e destruir esse homem. E esse homem deve ser muito poderoso. Por quê? Porque nenhuma intenção, nenhum projeto, nenhum plano que a gente fez até agora deu certo por causa dele. Então, sabe o que ele faz? Prepara os soldados. Prepara a carruagem. Prepara tudo. Agora vocês vão descobrir onde ele está. E nós vamos mandar todo mundo capturar esse profeta. Essa foi a informação. E é claro que na hora, isso a Bíblia não diz, mas é claro, que na hora que o rei fala isso, chame os soldados, vamos lá, descubra onde mora esse Eliseu. E nós vamos capturar esse homem. Na hora, imediatamente, quem ficou sabendo? Isso é óbvio de concluir na história. Não precisa nem a história contar. Na hora que o rei diz, vamos lá capturar o profeta Eliseu. Eliseu fica sabendo na hora. E aí, o que Eliseu faz? Vou ver se vocês sabem ler. Se vocês leem a Bíblia. O que Eliseu faz? Foge. É? Foge não. Foge não, irmãos. Foge. Eliseu faz o quê? Fica com medo? Quem acerta? Sim ou não? Não. Eliseu se esconde? Sim ou não? Não. O que Eliseu faz? Nada. Diz nada. Foi dormir. Ele falou, não vou perder uma noite de sono. Não vou ficar acordado por causa disso. O rei está mandando os soldados. Um soldado, irmãos, que ia destruir o exército de Israel contra um homem. Um homem. Eu não vou ficar preocupado. Eu vou dormir. Quem está entendendo essa palavra? Diz assim, se Deus é por mim, quem será contra mim? Você tem que confiar em Deus. Você tem que confiar em Deus, irmão. Você tem que confiar em Deus, irmã. O seu Deus é o que a Bíblia chama de guarda de Israel. É aquele que protege, é aquele que não dorme, é aquele que não descansa. É aquele que diz que está com você e está com você, não importa. Esse é o Deus que você serve. Esse é o seu Deus. É o Deus poderoso na batalha. É o Deus poderoso na guerra. Por isso o nome dele é Jeová, o Senhor dos Exércitos. E Eliseu nem preocupado. E a palavra de Deus diz que chega durante uma noite, o rei da Síria envia um grande exército, verso 14, não foi pouca gente, não foi um batalhão, eu não sei como é que chama, porque exército tem vários pelotões, não é isso? Pelotões, não foi um pelotão X, um pelotão Y, não, envia para lá cavalos e carros e, o quê? Um grande exército contra um homem. Contra o homem, Eliseu era carequinha, assim, igual meu marido. Sabia que Eliseu era carequinha? A Bíblia fala disso? Fala. Só não era fortão e bonito igual a ele. Não, impossível alguém ser. Mas Eliseu era carequinha, um homem ali
comum, não ia para a academia. Naquele tempo não tinha academia, eu tenho certeza. Tenho certeza que não tinha academia. Não ia malhar. O máximo que Eliseu fazia era mandar. Eliseu não queria pegar. Sabe por que Eliseu fez o machado flutuar? Começou essa história falando do machado flutuar. Que Eliseu não queria pegar peso. Não queria. Você acha que Eliseu levantava peso? Machado flutua. Pá, pá. Era assim que funcionava na vida de Eliseu. E aí vai um exército inteiro cercar. Isso de noite. Eles armaram uma cilada à noite. Todo mundo sem dormir. Achando o que ia sair daquela casinha lá. Sei lá o que vai sair daquela casa. A Bíblia diz que eram vários montes. E a casa do profeta Eliseu ficava embaixo. Todo mundo lá em cima do monte, da montanha, tinha sniper, tinha sei lá o quê. Era arco e flecha, devia ser. Mas estava lá todo mundo preparado. Vamos ver o cara que vai sair daí de dentro. Eliseu dormindo. Teve uma noite tranquila, uma noite beleza. Quando chega no verso 15, diz que o homem de Deus levanta bem cedo de manhã. Quando Eliseu levanta, você acha que ele já sabia que ele estava todo cercado, sim ou não? Ele sabia de tudo. Eliseu levantou bem devagar. Eu acho que Eliseu pensou assim: eu quero ver a cara desse meu discípulo quando abrir a porta de casa e ver esse tanto de exército que está cercado ali para me pegar. O que esse meu discípulo vai fazer? E Eliseu bem lá devagar, e levanta o discípulo do Eliseu, né? Meu servo já levantou bem cedo, poxa, não me dá um molinho, não me deixa dormir tarde nem um pouquinho e tal. Quando ele abre a porta, ele vê o quê? Estava cercado. Estava cercado, não era um pouquinho não, estava cercado de cercado. Diga, cercado. O que é isso? Na frente, do lado, era um grande exército. Eliseu estava cercado, a cidade estava cercada, a cidade inteira estava cercada. Por quê? Você vai responder, eu vou perguntar por quê, você vai dizer, porque Eliseu era perigoso. Por quê? E não era? Era ou não era? Eliseu era perigoso ou não era? Era. Eliseu era perigosíssimo, porque ele tinha um Deus mais perigoso ainda. Ele tinha um Deus muito terrível, um Deus mais bravo ainda. Ele tinha um Deus muito sério, um Deus muito bravo. E a cidade estava cercada. E aí quando o moço abre a porta, dá de cara com um monte de soldado, um exército gigante. O moço fala: ai meu Senhor, estamos ferrados. Não fala isso não. Estamos fritos. O que nós vamos fazer agora? Meu Senhor, já era. É porque tiraram dali, mas devia estar escrito, já era. Deu ruim. O moço ficou com medo, a perna tremeu, ficou enjoado, quis vomitar. Ai, estou passando mal, vou desmaiar agora. Nós vamos ser destruídos pelo exército da Síria. E Eliseu lá no bem bom. E vira para ele e fala o quê? Não tenha medo. Está com medo de quê, rapaz? Preste atenção. Você não está vendo? Estamos cercados por um grande exército. Mas Eliseu era o que mesmo? Perigoso. Eliseu era o que mesmo? Perigoso. Por que Eliseu era perigoso? Por que Eliseu estava tão calmo? Ele tinha alguma carta na manga? Ele devia saber de alguma coisa? Afinal, ele sabia de tudo. O rei planejava, ele descobria, ele ia lá, contava alguma coisa, Eliseu sabia. Eliseu vira e diz:
não tenha medo, porque Eliseu enxergava. Diga assim, Eliseu enxergava. Eliseu via o que olhos naturais não viam. Eliseu via o que olhos comuns não viam. Eliseu, aqueles olhos que aprenderam a enxergar Elias indo embora no redemoinho, e desceu a capa de Elias, e ele com aquela capa abriu o rio Jordão, passou a seco, e a unção dobrada do Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha aprendido a enxergar o sobrenatural. E lá do quarto dele, enquanto ele estava dormindo, ele já sabia que o exército da Síria estava ali, mas ele sabia algo que aquele moço não sabia. Ele sabia algo que aquele moço não podia ver. E Eliseu disse: garoto, ou garotinho, Senhor, abra os olhos desse meu ajudante, porque ele também precisa ver, porque senão ele vai infartar aqui. Ele vai infartar de medo. Abra os olhos dele. Aí Deus faz o quê com o rapaz? Abre os olhos. E quando os olhos dele abrem, o que a Bíblia diz? Ele vê as colinas cobertas de cavalos e carros de fogo. Cavalos e carros de fogo ao redor do profeta. Carros e cavalos do céu. Havia o céu. Deus tinha mandado um exército enorme, um exército do céu, um exército valente para defender o profeta. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Por quê? Porque Deus é um Deus bravo. Deus é um Deus de guerra. E sabe qual é a cara de um Deus de guerra? Não é assim, é bravo. Porque o nosso Deus é um Deus de guerra. Esse é o Deus que nós precisamos conhecer. Ai, Deus é amor, Deus aceita todo mundo do jeito que é, venha do jeito que você é, Jesus é amor, essa é uma igreja inclusiva, cabe todo mundo, vamos ser felizes juntos, venha, não é nada disso. O nosso Deus é um Deus bravo, o nosso Deus é um Deus sério, o nosso Deus tem a cara séria, o nosso Deus, Ele age com seriedade. E Ele providenciou um exército inteiro do céu para o profeta. Um exército inteiro. Miguel devia estar lá coordenando a batalha e dizendo: agora vamos aguardar Eliseu mandar. Por quê? Porque se Eliseu virar e dizer assim: anjos, olha eu na minha mente, ataque! Espada de fogo para lá, espada de fogo para cá. Tem anjo por aqui. Aqueles hinos de fogo ia ficar no chinelo. Mas não aconteceu nada disso. Olha, eu doida para ver uma guerra acontecer. Doida para ver espadada de fogo para lá, espadada de fogo para cá. É o varão de branco, é o varão de branco. Doida para ver. Não aconteceu nada. Eliseu quase que vira e fala assim: ô, exército celestial, calma aí também. Vocês estão muito agitados. Já querem matar os soldados todos. Para. Eu vou fazer de outro jeito. Eu vou mostrar o Deus de Israel que nós servimos para eles. Aí sabe o que Eliseu faz? Preste atenção. Faça, Senhor, com que estes homens fiquem cegos. Pô, ficou todo mundo cego, na mesma hora. Isso é muito poder, é muita autoridade. É muita autoridade. Faça com que eles fiquem cegos. E Deus fez que os sírios ficassem cegos. Está lá no verso 18.
E foi assim que aconteceu. Aí, quando eles ficaram cegos, já sei, ficou cego, e aí veio espadada de anjo para tudo que é lado. Eu não vejo a hora desses anjos que estão em volta fazer alguma coisa. Mas que nada, Eliseu, tranquilão. Fala, não, vamos levar eles para outro lugar. Vamos levar para dentro da cidade. Vamos levar lá para onde está o exército de Israel. Vamos botar eles no meio do exército de Israel. Vamos botar lá. Aí levou. Todo mundo cego. Quando estava todo mundo na emboscada, Eliseu fala assim, presta atenção. Vocês pegaram o caminho errado. Esse aqui não é o lugar que vocês estão procurando, não. Ele já tinha levado. Vamos lá que eu vou levar vocês para onde vocês têm que ir. E aí ele guia a tropa inimiga. Quando chega lá, Eliseu ora, agora, Senhor, abra os olhos deles, para que eles enxerguem. E quando o exército volta a enxergar, o que está? Estão eles no meio e o exército de Israel todo em volta. Não tinha mais saída para eles. O profeta quis mostrar para eles a autoridade que um homem de Deus tem. O profeta quis mostrar para eles o poder do Deus de Israel. E aí, olha isso, ele pergunta, meu pai, os discípulos, meu pai, devo matar todos agora? Eu devo matar? Devo matar? O exército de Israel, o que a gente faz? Mata eles? Eles não faz nada não. Agora você vai dar comida, vai dar água para eles e vai mandar eles embora. Vai mandar eles voltarem. Vai matar a fome dessa gente, vai matar a sede dessa gente. Depois você vai deixar eles voltarem para o rei e dizer assim, olha rei, a gente foi lá matar aquele homem e a gente acabou na mão dos soldados de Israel. E ao invés deles matarem a gente, deram água para beber, comida para comer e mandou a gente voltar. Igual o gatinho, e fez a gente miar ainda por cima. Isso foi coisa minha, tá? Só faltou dizer, vai miando. Vocês vieram latindo igual brabo, querendo dar uma de leão, saiu que nem um gatinho, porque leão só tem o Senhor dos Exércitos. Amém? Só o Senhor dos Exércitos. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. E foi assim que Deus trouxe paz para Israel. Foi assim que o exército inimigo teve que respeitar uma nação inteira, porque dentro daquela nação tinha um profeta, dentro daquela nação tinha um homem que temia a Deus, tinha um homem que falava e Deus honrava aquilo que ele falava, tinha um homem que dizia e Deus fazia acontecer por causa da palavra daquele homem. E o que eu quero dizer para você hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, se você entender o tamanho do teu Deus, você não vai dormir preocupado. Se você entender o tamanho do Deus que você serve, você não vai ficar preocupado em agradar o rei. Se você entender o tamanho do Deus que você serve, você vai dormir a noite toda e saber que tem um exército ali acampado ao seu redor, mas que tem um outro muito maior te livrando. Se você entender o Deus que você serve, você não ficaria nervoso um dia da sua vida. Nós não ficaríamos preocupados um dia sequer, porque enxergaríamos o livramento que o Senhor nos dá. Deus prepara livramento para você, Deus prepara livramento para a tua casa, e isso é todo dia, toda hora. É assim que Deus faz. E às vezes você dana a murmurar, a reclamar, a falar coisa que você não sabe. Por quê? Porque está com os olhos cegos, não consegue ver o que Deus está fazendo. Está igual aquele moço do profeta, que precisa ter os olhos abertos. Tem muita gente cega, você está vendo só as coisas ruins, mas não consegue ver o que Deus já preparou para você. Deus já preparou algo para você. Não fique focado naquilo que está armando para a sua volta, não. Fique focado no céu, porque quando o adversário arma alguma coisa, Deus já mandou resposta lá na frente.